Graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje eu estou aqui para mais um review, e hoje é review de Teologia Sistemática. Os Fundamentos da Teologia Sistemática de Luciano Nobre Frasson, editora AD Santos. Olha, é uma teologia sistemática bem interessante e a forma como Luciano Nobre Frasson organizou as matérias da teologia eu achei uma forma bem interessante. Você que quer ter um guia teológico, um manual teológico organizado, com um índice bem exaustivo e também com todos os temas da teologia de uma forma muito organizada, eu recomendo esse material. Olha só, material aí bem robusto, né? Embora o nosso amigo, né, o Luciano Nobre Frasson, a proposta dele não foi desenvolver um material assim muito avançado, né? É um material que traz os fundamentos da teologia sistemática, tá? Mas apesar de apenas trazer os fundamentos, ou seja, a base, o início, né, aquilo que é importante na teologia sistemática, o Luciano Nobre Frasson ele traz o entendimento de todos os pensamentos teológicos das principais matérias da teologia, tá? Então a gente vai conhecer esse material, olha só, capa brochura. Então aqui a gente tem algumas informações, tá? E a gente vai entender agora o que seriam esses fundamentos da teologia sistemática e como o nosso amigo Luciano Nobre Frasson ele organizou o seu material publicado pela editora AD Santos. Então vamos lá conhecer Fundamentos da Teologia Sistemática, Introdução, Sistemas Teológicos, Bibliologia, Teontologia, Canon, Identidade de Deus, Trindade, Criação, Anjos, Antropologia, Soteriologia, Eclesiologia e Escatologia. Material aí feito pelo Luciano Nobre Frasson, publicado pela AD Santos. Então aqui a gente começa com uma folha de rosto. Aqui está o nosso amigo Luciano Nobre Frasson. A gente tem algumas informações dele aqui. Olha só, você pode estar fazendo a leitura. Ele é do Paraná, né? Arapongas, Paraná. Aliás, a AD Santos também é do Paraná, se eu não me engano. Então a gente tem uma folha de rosto, ficha catalográfica da publicação. Aqui ele coloca uma dedicatória, né? Ele dedicou a sua esposa e também a sua filha. Aliás, seu filho, perdão, Isaac. Filho da promessa, né? Aqui a gente tem agradecimentos, né? Ele traz aqui um agradecimento, primeiro a Deus, e aí os seus professores. Muito interessante isso, sempre ser grato, né, por aqueles que nos ajudam. E aqui nós entramos na apresentação do livro, né? Vocês percebem que a letra é muito confortável. Então, é um material que, além de trazer os fundamentos da teologia cristã de uma forma clara e também sistematizada, né, porque é uma teologia sistemática, tem uma letra muito confortável. Então, aqui ele vai trazer a apresentação e a forma como ele organizou, né? Então, ele vai trazer aqui inicialmente uma ênfase na teologia bíblica histórica, que é o alicerce para a teologia sistemática. Depois ele vai trazer aqui uma argumentação na questão do canon das escrituras também. Eu achei interessante porque no capítulo 9 ele aborda o Espírito Santo dentro da teontologia, né? Uma forma bem diferenciada. Então ele traz alguns diferenciais no material dele que a gente geralmente não encontra em outras teologias. Bom, aí a gente tem aqui um prefácio, o prefácio feito pelo Dr. Silas Barbosa Dias. E aí nós temos um sumário. Esse sumário aqui ele é mais resumido, tá? Então eu vou estar fazendo até a leitura, olha só, um sumário bem visível, achei isso muito interessante. Então a gente tem uma introdução ao estudo da teologia, as escrituras e os sistemas teológicos. Aí ele vai trabalhar bibliologia, teontologia, inclusive interessante que no capítulo 9 ele aborda também a parte do Espírito Santo, antropologia, cristologia,
Vocês percebem que é tudo dividido por capítulos, né? Capítulos dentro das matérias, né? Então a gente tem depois a cristologia, soterologia, eclesiologia, escatologia. Então a gente tem 47 capítulos. Então ele vai abordar tudo isso aqui no seu material. Em seguida, depois desse índice, a gente tem um sumário completo. E isso eu acho de fundamental importância em uma teologia sistemática. Porque geralmente teologia sistemática, principalmente para quem é teólogo, para quem é pastor, para quem já tem uma caminhada teológica um pouco mais avançada, o objetivo desse material é ser usado como consulta. Tá? Então, por exemplo, eu quero estudar um pouco sobre o pecado original. Então eu venho aqui nesse índice, olha só, e traz o número dos capítulos, tudo bonitinho, as abordagens passo a passo, de uma forma bem minuciosa. Olha só, Cânon das Escrituras, tudo explicadinho, tudo dividido por... Cada ponto que ele vai abordar na sua teologia está dividido aqui. Por exemplo, a Trindade, né? Então ele traz aqui o pensamento sabeliano, o arianismo, triterismo e unitarismo, que são heresias, né? Então, concepções falsas acerca da Trindade. Então eu disse, eu quero consultar acerca do pecado original, por exemplo, né? Então eu vou aqui na parte da antropologia, olha só, a gente vai procurando aqui no índice, né? E eu vou chegar aqui nessa parte. Olha só. Natureza do homem, origem do pecado, e aí a gente acha aqui os efeitos do pecado. Então tá tudo aqui, ó. Pecado herdado, tá vendo? Ó? Origem do pecado, inclusive a teoria pelagiana, arminiana, calvinista. Então esse índice é interessantíssimo. Na minha opinião, toda teologia sistemática tinha que ter um índice dessa forma. Tá? Infelizmente não são todas as teologias sistemáticas que possuem um índice tão detalhado como esse. Então, primeiro ponto positivo desse material, na minha opinião, né? Esse índice aqui, olha só, muitas páginas, né? Os dons do Espírito. Olha só, ele é um sumário completo, dividindo por pontos. Tudo aquilo que ele vai abordar, todos os pontos que ele vai abordar no seu material, estão aqui devidamente colocados e também com a referida página. Olha só, parte da escatologia. Achei isso muito interessante. Ao final desse material, ele tem 2 apêndices que daqui a pouco eu vou chamar a atenção. Tá? O Luciano Nobre Frasson, ele deixou 2 apêndices separados no final, que é uma outra diferença do seu material aí com relação aos outros. Então aqui a gente começa com uma introdução. Tá? Eu não vou mostrar tudo que essa teologia tem, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou procurar mostrar aí boa parte daquilo que ele aborda. Tá bom? Olha só que interessante. Ele coloca sempre o índice, introdução ao estudo da teologia, e aí ele vai dividir como? Tá? Ele vai fazer isso em todos os capítulos da abordagem teológica. Ele coloca perguntas. Letra A, o que é teologia? Aí ele vem, conceito de teologia. Ele traz vários conceitos ou definições do assunto que ele está trabalhando. Por exemplo, conceito de teologia, definição 1. Aí traz, a palavra teologia vem de 2 palavras gregas, theos e logos. Portanto, teologia significa discursar sobre Deus. Se existe um único Deus, e se este vem a ser o Deus dos cristãos, logo decorre o fato de a natureza e o escopo da teologia se encontram relativamente bem definidos. A teologia representa a reflexão a respeito do Deus a quem os cristãos louvam e adoram. Aí a definição 2 é em sentido estrito, estudo da doutrina de Deus Pai. Então, ele traz as definições, aqui ele trouxe 4, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Isso mesmo, 4 definições. E abaixo, vocês percebem aqui que ao lado de cada definição tem um número. Né? Então, definição 1. Então, aqui a gente tem número 1 aqui, né? Número 2 e o 3. 4 e 5, tá vendo? Aí na parte de baixo, com uma letra menor, ele coloca a bibliografia, onde que ele buscou a referência para colocar essa definição. Então, isso é trazer os fundamentos da teologia sistemática. É você trazer de uma forma concisa, de uma forma prática, como um guia teológico. Né? Você quer saber, entrar já vamos dizer assim, nos finalmente, entrar logo naquilo que é.
Então, o Luciano Nobre Frasson ele traz essa abordagem, eu achei assim, bem interessante. É um material com esse objetivo. Tá? Então, o primeiro capítulo ele vai trazer o que é a teologia, né? Aí ele vai entrar elementos da teologia. Teologia é inteligível. Aí ele traz explicações com relação a isso. Lembrando que sempre ele coloca a referência embaixo que ele tira a explicação. Por exemplo, a explicação ela pode ser compreendida pela mente humana de maneira ordenada, racional. Número 7 está aqui e aí embaixo tem aqui a referência. Tá? Então, evidentemente que isso aqui também é um ponto muito positivo que pode instigar ao leitor a procurar um livro assim, mais exaustivo e outras fontes de consulta junto com esse material aqui. Tá? Então, achei assim, muito interessante a forma como o Luciano Nobre Frasson organizou sua teologia sistemática partindo desse princípio. Um capítulo interessante, o capítulo 4, sobre a inerrância das Escrituras, né? Ele vai trabalhar da mesma forma também. Olha só, o conceito da inerrância, definição. Definição 1, tá vendo? Ele coloca, ele vem com uma letra abaixo do tema principal, tá? Em seguida ele vem com uma letra, com um número, né, seguindo aqui o assunto, por exemplo, definição, e ele traz as definições do assunto, lembrando que sempre ele usa algumas referências que são colocadas aqui embaixo, né? Então, o ponto aqui, ó, as Escrituras Sagradas como Palavra de Deus não apresenta erros por vários motivos. Então, ele já coloca aqui, de fato, que as Escrituras não apresentam erros. Embora Luciano Nobre Frasson ele tenta, em todo custo, ser imparcial nas suas abordagens. Mas, evidentemente, que ele, seguindo uma linha ortodoxa, né, ele vai colocar aqui os motivos a favor da inerrância das Escrituras. Ele vai colocar aqui, inclusive, ele sempre vem, olha só, passagem bíblica, ele coloca as passagens bíblicas para fundamentar o seu pensamento. Então, em todos os capítulos, ele vai trazer essa ênfase. Capítulo 7, que ele vai abordar sobre a identidade de Deus, né? Então, seus nomes. Yahvé, transliteração, é a forma hebraica pronunciada do tetragrama sagrado Yahvé, né? Que a gente tem YHWH, né? Então, e sempre colocando embaixo, olha só, aqui tem uma letra, um número 400, e embaixo colocando a referência, ele tirou aqui do Dicionário Popular de Teologia. Olha só, eu acho isso muito interessante. Essas ênfases na bibliografia é importante não só para mostrar a fonte que ele trabalhou, como também para nos dar um guia de estudo também para a gente acrescentar no nosso estudo, né? Então é um guia muito rápido, né? A forma como ele aborda, né, assim, de uma forma bem objetiva, é legal. Por exemplo, eu quero procurar a respeito do significado aqui do nome Elohim. Então ele já coloca de uma forma bem sucinta. Tá? Como eu disse, não é uma teologia avançada, tá? E não é o objetivo dele ser muito exaustivo nas suas abordagens. Ele quer trazer um guia rápido, correto, trazendo todas as visões teológicas, né? E também para facilitar também para o leitor a buscar outras obras para agregar em seus estudos. Então, eu achei assim, bem interessante a forma como ele abordou. Inclusive, na descrição eu vou deixar um link. Caso você queira adquirir esse material, não é um material caro, tá? E em custo-benefício vale muito a pena, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar adquirindo esse material. Então aqui ele já começa a trabalhar os atributos. Olha só, mostrando aqui A, definição, B, exemplo e explicação de atributos incomunicáveis, e depois ele já entra nos atributos comunicáveis, a perfeição de Deus, as suas perfeições, a autoexistência. Aí ele traz uma referência bíblica, simplicidade, e traz o que é a simplicidade, a referência bíblica. Então ele não tende a ser exaustivo, pelo contrário, ele traz aquilo que é objetivo, aquilo que é prático e aquilo que te dá o significado sem fazer muitos rodeios. Então, olha só, elementos sobre Deus. Então ele vai trabalhar dessa forma, deísmo, olha só, teísmo, ateísmo, panteísmo, panenteísmo, politeísmo, trazendo o que é cada pensamento, e ao final de cada capítulo ele traz uma bibliografia mais completa para também estar te mostrando as referências que ele usou. Aqui o capítulo 8 sobre Trindade, né? Então ele traz aqui uma explicação bíblica da Trindade. Explicação: há um só Deus vivo e verdadeiro. Então, olha só, ele traz aqui o versículo, né?
cada uma das pessoas da deidade é divina, referência bíblica, tá vendo? Então ele vai trazendo os argumentos dele de uma forma simples, curta e objetiva e sempre mostrando o texto bíblico que ele está usando. Ainda na parte aqui da teontologia, né? Os decretos de Deus, então os seus conceitos, ele traz 3 conceitos de diferentes fontes, tá bom? Na definição. A classificação dos atos de Deus. Então vocês percebem que é um estudo tão sistemático, né? E o Luciano Nobre Frasson, ele é professor de teologia, né? Então ele usou um método de professor mesmo, dando pontos, né? Muito interessante. A organização que ele usou nesse material eu achei bem interessante. Aí aqui ele vai trabalhar os decretos, é eterno, é imutável, é incondicional, dentro da visão, né? Que ele segue nos decretos divinos, mas também, quando ele vai entrar aqui na parte, aqui, olha só, mostrando aqui algumas visões, depois inclusive ele refuta aqui a questão do fatalismo, ele vai entrar na predestinação. Aí muitos perguntam, o Luciano Nobre Frasson, ele é calvinista, ele é arminiano? Na parte que há uma discussão entre os dois pensamentos, ele vai mostrar as duas visões, tá? Nessa parte inicial aqui. Ele vai mostrar as duas visões. Então, olha só, ele primeiro começa aqui com a questão da visão arminiana, tá? Explicação 1, explicação 2, explicação 3, e usando a referência dele, inclusive algumas notinhas aqui, né? Trazem algumas explicações complementares. Depois ele traz a visão calvinista, e também ele vem com os argumentos a favor da eleição do arminianismo e a favor da visão calvinista. E tem aqui também algumas objeções contra a doutrina da eleição, e aí entendendo a visão suprassalapsariana, tá? E infrassalapsariana. Eu tinha muita dificuldade com as duas visões para entender e às vezes eu misturava. Só que aqui ele traz de uma forma tão clara e simples que eu entendi perfeitamente a diferença das duas visões, que a explicação que ele traz aqui é simples, curta e objetiva, tá bom? Então, é dentro dessa lógica, olha, entendendo a visão, a eleição de Deus na visão arminiana, tá? E no final ele traz aqui a bibliografia, isso ele faz em todas as matérias que ele aborda da teologia. Bom, estou mostrando algumas partes, né? Ele vai seguir o mesmo método, tá? Então, por exemplo, capítulo 20, o pecado. Então, a definição do pecado, ele traz a definição, tá? Geralmente ele traz mais de uma definição, depois ele parte para o estudo, né? Por exemplo, a origem do pecado. Então, a gente tem passagens bíblicas, ele trouxe 3 aqui sobre o pecado. E entendendo o ato do primeiro pecado, ele vai trazer alguns pontos bem sucintos, mas olha só. Teve início com a transgressão de Adão no paraíso e, portanto, com um ato perfeitamente voluntário da parte do homem. O tentador veio ao mundo dos espíritos com a sugestão de que o tentador veio do mundo dos espíritos com a sugestão de que o homem, colocando-se em posição a Deus, poderia tornar-se semelhante a Deus. Adão se rendeu à tentação e cometeu o primeiro pecado, comendo do fruto proibido. Esse pecado trouxe consigo corrupção permanente, corrupção que, dada a solidariedade da raça humana, teria efeito não somente sobre Adão, mas também sobre todos os seus descendentes. Então, olha só, as explicações, ele vai colocando as notas de onde ele tira. Teorias do pecado herdado, a teologia pelagiana, que nós sabemos que é uma teoria que foi considerada herética. A teoria arminiana, então, olha só, ele traz aqui o pensamento arminiano, embora alguns pontos aqui, aí a gente precisa analisar, evidentemente, seguindo passo a passo para a gente ter um entendimento. E depois, teoria calvinista, e aí ele vai abordar a teoria federativa e a teoria da imputação mediata, tá? Então ele traz aqui os efeitos do pecado, inclusive as visões, tá vendo? Ele traz aqui a visão arminiana, né, com a visão pelagiana, perdão. E aí depois ele entra no capítulo 21, a depravação do homem, tá? Então ele segue mostrando todos os pensamentos, o ensino pelagiano, tá? Depois o ensino arminiano, depois o ensino calvinista, tá? Então ele vai abordar todas as correntes teológicas. Evidentemente que ele tem um pensamento teológico, mas aqui nessa abordagem ele não vai abordar, né? Aqui na parte sistemática ele não aborda. Lá no apêndice, aí ele vai entrar na sua opinião, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Bom,
Então aqui ele já entra na parte da cristologia, olha só. E ele vai seguir o mesmo processo por pontos, de uma forma bem assim, organizada, como um professor organiza uma aula, né? Eu achei isso interessante. Então aqui na parte da cristologia tem a expiação de Cristo, né? Então ele traz o significado, e aí ele traz aqui alguns pontos, a definição da expiação, as teorias da expiação, inclusive algumas teorias que a gente considera, né? Igual a teoria do resgate pago a Satanás, tem gente que defende essa teoria, tem a teoria da influência moral, né? Também tem gente que segue esse pensamento. Teoria da satisfação necessária, teoria da substituição penal. Então ele aborda todas as teorias. Olha só, mostrando aqui o criador da teoria. Então ele mostra de passo a passo, sem ser muito exaustivo, né? Então a extensão da expiação. A gente tem aí o pensamento da expiação limitada. E depois ele vai abordar a expiação ilimitada. E ele coloca os teólogos que defendem a expiação ilimitada e os teólogos que defendem, os que defendem a expiação limitada e os que defendem a expiação ilimitada. E eu fiquei sabendo aqui que o Augusto Strong ele defende a expiação limitada. Eu nunca reparei isso na teologia dele. Eu vou até estudar agora na teologia sistemática do Strong essa parte. Então a gente segue aqui a descida de Cristo ao Hades. Ele aborda alguns pontos interessantes que eu não vi em outras teologias, inclusive a visão luterana, olha só. Achei isso bem interessante. E aí a gente continua na cristologia. Então entramos aqui na parte da soterologia, uma parte que muita gente gosta de estudar. Muita gente deve estar pensando, qual é o pensamento teológico de Luciano Nobre Frasson com relação à soterologia? Bom, ele vai seguir o mesmo processo, ele vai abordar todos os temas. Eu fiz a leitura assim, de uma forma muito cuidadosa dessa parte. Então olha, por exemplo, a graça eficaz, a graça irresistível, entendendo a graça preveniente. Então, parte 2, a graça na teologia arminiana. Ele abordou na teologia calvinista, também está abordando aqui na teologia arminiana. Evidentemente que ele também coloca aqui uma refutação dos calvinistas com relação à graça preveniente, que ela pode ser resistida, né? A gente tem aqui o chamado, então ele vai abordar também a parte, né? Chamado universal, a característica do chamado interno universal. Aí o ponto 2 é rejeitado, né? Então ele vai trabalhar elementos do chamado externo. Então ele trabalha ponto por ponto, tá bom? Achei isso muito interessante. A regeneração, capítulo 30. Então olha só. Então ele traz aqui algumas perguntas para o debate entre calvinistas e arminianos. Então ele traz a visão calvinista e a visão arminiana. Depois ele vem, o homem coopera com Deus na regeneração. Então ele traz aqui o debate, né? A explicação dos arminianos e dos calvinistas, né? Então ele coloca os dois pontos aqui, tá bom? A conversão, então ele traz aqui o significado, a característica, ponto por ponto, de uma forma bem organizada, e ele vai seguindo a soterologia sim, tá? Ele mostra todas as visões dentro da soterologia. A eclesiologia, né, ele também vai seguir da mesma forma, visão dos católicos romanos, visão dos protestantes, o atributo da igreja. A igreja é santa, a igreja é católica, a igreja é apostólica, visível e invisível, e a igreja é invisível, tá? Então, ele vai trabalhar aqui todas as ideias, inclusive na parte lá da igreja de Israel, olha só, ele vai trabalhar também um ensino dispensacionalista com relação a isso, tá? Inclusive mostrando os defensores. Isso aqui é um guia muito interessante, porque é bem prático, né? Vai te mostrar de uma forma prática. O ensino da teologia do pacto, né, o famoso aliancismo, ele também vai abordar aqui, inclusive os defensores da teologia do pacto, a maioria presbiteriano, né? Mas, brincadeira. Aí nós entramos aqui no capítulo 37, os ofícios da igreja. É porque geralmente o presbiteriano ele segue mais essa linha, né? Tem muitos batistas também que eu conheço que seguem essa linha. Mas a maioria dos batistas que eu conheço segue uma linha dispensacionalista. Então aqui a gente entra na parte aqui dos ofícios da igreja, tá bom? Então ele vai abordar também. Inclusive, ele vai trazer, olha só, os dons do Espírito também, o falar em línguas, ele vai mostrar as definições, tudo bacana,
tá? O batismo na visão católica, na visão luterana, na visão presbiteriana, na visão batista. Então, olha só, ele traz todas as visões de uma forma clara, colocando aqui a bibliografia e seguindo aquele mesmo processo. E ele vai fazer a mesma coisa na Ceia do Senhor, trazendo a visão católica, luterana e na visão também aí zuliniana, né? Também aí na concepção reformada. Então entramos agora na escatologia, ele vai seguir da mesma forma, mostrando todas as visões, né? Inclusive no estado intermediário, que ele vai trabalhar alguns pontos interessantes. A ideia filosófica do sono da alma, né? Inclusive vai colocar aqui quem defende isso, né? E inclusive trazendo uma refutação a esse pensamento, que não é ortodoxo, né? E aí nós entramos aqui na questão do purgatório também, que é um outro pensamento não ortodoxo, né? Ele vai refutar. E a segunda vinda de Cristo, ele vai trabalhar os pontos, né, do termo parúzia, né? E interessante que ele trabalha as etapas, né? Inclusive o ponto de vista aí da vinda de Cristo em duas etapas defendidas aí pelos dispensacionalistas, né? Quem segue esse pensamento. E aí, depois a ressurreição do corpo. Ele vai trabalhar também, olha só, não é de uma forma assim tão exaustiva, mas olha, ele mostra tudo que você precisa saber. Julgamento final. Ele vai trabalhar também esse capítulo. Olha só, vou passar de uma forma mais rápida. O estado final, né, o inferno. Inclusive ele trabalha a questão do aniquilacionismo, né, que é outro pensamento estranho. Inclusive, ele fala também do céu aqui. Interessante que no capítulo 46 ele vai trabalhar a questão do arrebatamento, tá? Quem crê aí no arrebatamento na visão pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, e tem a visão mesotribulacionista também, que ele aborda aqui no final, dando a definição e entendendo a definição de cada termo. Depois, aliás, aqui ele continua abordando, interessante que tem várias notas, ele coloca algumas notas, né, de explicação também, a visão pós-tribulacionista do arrebatamento. Quem defende essa visão, ele sempre coloca, né, quando você quiser pesquisar autores assim. E depois ele fala aqui no capítulo 47 sobre o milênio, mostrando todos os pensamentos da questão do milênio, o milenista, o pós-milenista e o pré-milenista. E ele sempre coloca quem defende essa posição. Eu achei isso muito interessante. Bom, aqui a gente chega no final, tá? 546 páginas. E aí a gente vai para o apêndice A. O apêndice A, ele vai trabalhar o ponto de vista dele na visão da teologia sistemática. Então, cada capítulo, ele coloca aqui, por exemplo, capítulo 1, Introdução ao Estudo da Teologia. Então, ele vai colocar os seus pontos de vista. Eu fiz uma marcação aqui porque é meu ponto de vista, tá? Não é o dele, não. Essas marcações aqui é minha. Então, olha só, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, tá? E ele sempre coloca, né, um xizinho. O xizinho aqui é dele mesmo, tá? A marcação de verde aqui que eu fiz é a minha posição. Algumas são até iguais a dele, né? Só na questão da soterologia que a gente tem algumas diferenças. Acho que na soterologia a gente vai diferir na soterologia, né? Creio eu aqui. Na parte da soterologia. Então ele coloca a sua definição. A depravação do homem segue que é a teoria calvinista da depravação. Olha só. Dons do Espírito, né? Ele não crê na visão aí, muitos têm, né? Do falar de língua está relacionado ao idioma dos anjos. A visão do batismo dele também é diferente da minha. Então assim, ele coloca a sua opinião, mas lá na teologia sistemática ele tende a abordar de uma forma assim um pouco mais, ele mostra todos os pensamentos, tá bom? Então agora no apêndice B ele vai trazer a teologia sistemática, um resumo. Então um resumo de tudo aquilo que ele abordou lá na sua parte sistemática, ele vai trazer aqui, olha, capítulo 1, capítulo 2, tudo resumido, aqueles pontos, né? Então ele coloca só os pontos aqui de uma forma bem resumida, olha só, de todos os capítulos. Olha só, o problema do mal. Então ele traz aqui um resumo muito interessante. Isso aqui é um guia para você estar
montando aí talvez um esboço para você estar dando aula de teologia ou para você estar estudando, tá? Você pode basear o seu esboço nessa parte aqui, que vai te ajudar muito. É um guia presente aqui no apêndice B. Então, finalizando aqui na página 740, uma bibliografia geral. E aí a gente encerra o conteúdo desta maravilhosa teologia, os fundamentos da teologia sistemática de Luciano Nobre Frasson. Se você quiser adquirir, se você gostou desse material, o link para você estar comprando está aí na descrição do vídeo. Material em custo-benefício muito barato, tá? E traz aí os fundamentos, aquilo que você precisa saber, o que é de importante da teologia sistemática. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus assim.